Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que o presidente do Partido Socialista de Braga está a ser investigado por violência doméstica. Pedro Nuno Santos já reagiu, dizendo que não o vai apoiar nas próximas eleições e diz também que o próprio deve renunciar ao mandato brevemente. E, portanto, vamos ver esta situação, falar aqui um bocadinho sobre este caso, porque este caso não tem tido um bocadinho só de murmurinho mediático em Portugal. Obviamente que não falo do dia de hoje, porque durante a madrugada do dia de hoje, Sua Santidade o Papa Francisco faleceu e, portanto, não estou a falar desta situação, estou a falar de um modo geral, dos dias em geral na população portuguesa, não ser este o tema, não abre jornais, não se fala do assunto, estamos apenas a falar de algo averiguativo por parte do Ministério Público em relação a Pedro Nuno Santos, que é um caso que, no meu entender, não tem absolutamente nada. Estamos a falar de acusações anónimas que nada têm de relevante a dizer sobre Pedro Nuno Santos. Vamos ver este caso e fazer aqui uma reflexão e mostrar-vos aqui também que há aqui pessoas a serem investigadas numa notícia bastante interessante feita aqui por um jornal à parte. Vamos ver, meus caros, esta notícia, onde temos Pedro Nuno Santos pede renúncia do presidente do Partido Socialista de Braga após investigação por violência doméstica. Esta notícia, na hora que eu a gravo, tem 40 minutos desde que saiu. A Procuradoria-Geral da República e a GNR confirmam que há um inquérito aberto contra Vítor Hugo Salgado por violência doméstica. O líder do Partido Socialista pediu esta segunda-feira ao presidente da Federação do Partido Socialista de Braga para renunciar ao cargo e informou que não o apoiará na recandidatura à Câmara de Vizela após alegadas agressões de Vítor Hugo Salgado à mulher. É uma coisa que eu acho muito interessante, porque agora vemos aqui a menção ao autarca e ao presidente do Partido Socialista de Braga, mas nas notícias que eu andava a ver por aí, víamos autarca em Vizela tinha esta acusação. O partido nunca é mencionado. E este é o meu problema com estas notícias. A notícia efetivamente foi feita, mas se vocês virem, por exemplo, a notícia da SIC Notícias que vi há pouco, era o autarca de Vizela. Portanto, não sabíamos bem qual é que era o partido. O autarca pode ser de um partido qualquer. Portanto, o partido nunca é associado a este caso. E eu compreendo que não agrade muito ao partido estar associado a este caso. Mas não é só dizer, à semelhança do que se dizia no Jornal Económico, acho eu, era o gestor do McDonald's que afinal também era autarca do Partido Socialista. Quando é autarca do Partido Socialista, é gestor do McDonald's. Quando é de outro partido qualquer, é o partido, e outro partido qualquer também tem muito que se lhe diga, mas enfim. Em comunicado enviado à agência Lusa, o PS expressa a sua inequívoca condenação de qualquer forma de violência doméstica e manifesta a profunda preocupação com as informações que vieram a público sobre o presidente da Câmara de Vizela e da Federação Distrital de Braga do Partido Socialista. O secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, solicitou a Vítor Hugo Salgado que renunciasse ao mandato enquanto presidente da Federação do Partido Socialista de Braga. Informou igualmente que o Partido Socialista não apoiará a sua recandidatura à presidência da Câmara Municipal de Vizela. O PS reafirma o compromisso com o combate firme e determinado a todas as formas de violência, independentemente de quem as pratique. Sublinhamos que o caso se encontra em fase de inquérito e que é à Justiça que compete apurar factos e assegurar responsabilização adequada com o pleno respeito pelo princípio da presunção de inocência, acrescentou ainda. E, portanto, esta é basicamente a notícia de última hora e eu agora venho mostrar-vos uma notícia que eu achei aqui relevante, em que se falam aqui de alguns casos. Na Assembleia da República tem neste momento, estamos a falar destas últimas legislativas, não das que vão acontecer obviamente, ainda não sabemos quem são as pessoas que vão ser eleitas para as próximas legislativas, mas a Assembleia da República tem neste momento 12 deputados do Partido Socialista com problemas na Justiça. O Partido Socialista tem maioria neste parâmetro, que é uma coisa relevante. Não tem maioria no parâmetro de votos e do ponto de vista eleitoral, mas tem maioria do ponto de vista de casos. Portanto, quando André Ventura confrontava Pedro Nuno Santos sobre quem é que tinha os casos e quem é que tinha uma grande molhada de casos, e Pedro Nuno Santos dizia, não, André Ventura não tem moral para falar sobre o assunto, parece que o Partido Socialista tinha uma maioria considerável no Parlamento sobre essa situação. Temos aqui também os casos do Chega, que não vou deixar de mencionar, obviamente. Miguel Arruda foi até ao momento o último deputado da presente legislatura a levantar a imunidade parlamentar. Parece que a deputada Cristina Rodrigues teve a sua imunidade parlamentar levantada também por causa de um caso associado a e-mails do PAN, e é um caso que ainda está a ser investigado. Não sei o que é que vai acontecer daí, mas enfim, é um caso que está a ser investigado e que já não é propriamente novo. Foi tratado pelos meios de comunicação tradicionais como novo, mas não é propriamente novo. E houve alguns que até me perguntaram sobre essa situação. Bom, eu acho que a situação é muito simples. Vamos ver efetivamente qual é que é o resultado, porque eu acho que não é propriamente uma suspeita enorme, porque este caso já é antigo.
antigo e ainda não se sabe a verdade, mas eu acho que a pessoa deve ser afastada do partido se houver indícios fortes. Eu não estou propriamente a par de todos os detalhes do caso, mas havendo indícios fortes, no meu entender, a pessoa deveria ser afastada sem dúvida nenhuma. Isso para mim não há qualquer tipo de dúvida. Não sei se os indícios são fortes, se não, se estamos apenas a falar de algum ressabiamento, digamos assim, que possa vir por parte do PAN, mas da minha parte é cortar a direito, não tenho problemas nenhuns em assumir isso, e as coisas têm que ser feitas, e seja para as pessoas do partido Chega, seja para outro partido qualquer, dignidade e valores na política para mim é completamente essencial. Além do deputado Arruda, o Chega tem ainda mais 2 deputados que estão a ser investigados pela Justiça. São eles o líder parlamentar Pedro Pinto, que está a ser investigado por propaganda na véspera das eleições regionais dos Açores, e João Tille, arguido por difamação após uma queixa de um ex-dirigente do partido. Bom, estas 2 situações, quer dizer, difamação e propaganda na véspera de eleições regionais, eu diria que não é propriamente uma coisa assim muito relevante. André Ventura também já foi acusado, não condenado, mas acusado do ponto de vista civil por discurso de ódio, porque chamou bandidagem a alguém, chamou bandidos a alguém, quer dizer, isto para mim não são coisas que importem, honestamente, quer dizer, alguém não ter gostado do que André Ventura disse, quer dizer, para mim não é uma acusação relevante, quer dizer, não gostaram do que ele disse, aguentem-se, quer dizer, é um bocadinho por aqui, a não ser que se esteja a falar, se André Ventura disser assim, bom, vocês roubaram bancos e vocês nem roubaram bancos, mas o que é facto é que pelos vistos veio-se a provar um bocadinho mais tarde que as pessoas que estavam na foto com Marcelo Rebelo de Sousa, alguns tinham cadastro, portanto era uma coisa que foi dita, eles não gostaram, se calhar não eram bandidos na altura, se calhar já tinham sido, portanto era ali uma coisa um bocadinho esquisita. Eu da parte discursiva, eu sou quase, se quiserem chamar assim, a liberdade de expressão para mim é praticamente absoluta. Eu acho que o campo da difamação deve ser um campo, mas palavras para mim não são algo preocupante, não é um indício preocupante num político. Não gostam do que ele diz, aguentem-se, quer dizer, estamos no Estado de Direito, liberdade de expressão se apresam é um bocadinho por aqui. E pronto, e as pessoas, exatamente estando no Estado de Direito, depois têm o direito de se defender e as coisas são mesmo assim. Foi à semelhança do que se passou agora recentemente com o deputado Gabriel Mitar Ribeiro, que foi acusado por Isabel Moreira e foram apuradas consequências políticas. Portanto, basicamente a Comissão de Transparência ou alguma coisa do género disse que o deputado Mitar Ribeiro tinha culpa porque disse ali umas palavrinhas que Isabel Moreira não gostou e que ferem a dignidade e a responsabilidade de Isabel Moreira. Agora vocês dizem-me, essas palavrinhas são dignas para se expulsar alguém do partido? Eu acho que não, eu diria que não, quer dizer, se são palavrinhas que alguém não gostou, não estamos a falar de atos de corrupção, não estamos a falar de crimes sexuais, portanto, é responsabilidade política, lá está, era o que eu dizia, eu cheguei a dizer isso no vídeo recentemente. O deputado Mitar Ribeiro tem responsabilidade política, não é sequer responsabilidade legal, nem de outro ponto de vista qualquer, é responsabilidade política. Portanto, Isabel Moreira não gostou das declarações de Mitar Ribeiro. Não gostou, as coisas são assim, eu acho que, enfim, a liberdade de expressão é como eu digo. Deste lado estão a ouvir uma pessoa que é praticamente absoluta na liberdade de expressão. Há ali, quer dizer, o limite da lei da difamação e tudo mais pode ser discutido, mas mesmo aí a coisa é difícil. Mas enfim, vamos ver aqui o resto da notícia. O PSD também tem 3 deputados sob a alçada da Justiça, todos à margem da Operação Tutti Frutti: Luís Newton, Carlos Eduardo Reis e Margarida Saavedra. Esta operação investiga alegados favorecimentos entre dirigentes e militantes do PS e PSD nas eleições autárquicas de 2017. É aqui que surge também o nome do deputado socialista e antigo Ministro das Finanças, Fernando Medina. Isto, entretanto, já houve aqui progresso no caso de Fernando Medina. Fernando Medina foi afastado deste caso, apesar de que houve uma nota de condenação a algumas coisas que ele terá feito, uma coisa assim do género. E dando aqui esta questão, e ficam com a notícia na descrição também, e nesta situação o Partido Socialista tem aliás maioria absoluta no campo dos arguidos, como detalha ao Correio da Manhã. Além de Fernando Medina, já levantaram a imunidade parlamentar nestes 8 meses de legislatura, portanto, isto é de janeiro, ainda não tinha caído o governo, mas estamos a falar desta legislatura de agora, portanto, a notícia é atual. A imunidade parlamentar nestes 8 meses de legislatura, mais 4 deputados. João Paulo Rebelo, sobre uma questão de testes à Covid-19. José Rui Cruz está, por seu turno, a ser investigado sobre um alegado aproveitamento de fundos comunitários. Ricardo Lima é suspeito de prevaricação. Fátima Pinto, por fim, também está a ser aqui, também poderá responder perante a Justiça por crime de ofensa à integridade física grave. Quer dizer, depois temos aqui os 3 grandes, apenas Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, levantou a imunidade parlamentar também, e depois temos aqui outras situações um bocadinho menores, digamos assim.
assim. E portanto, basicamente era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Parece que Pedro Nuno Santos tenta mudar aqui uma abordagem. Eu compreendo que este caso lhe dê bastante jeito, à semelhança desta acusação anónima que Pedro Nuno Santos foi alvo. Quer dizer, isto dá-lhe bastante jeito, porquê? Porque o caso que deveria estar a ser investigado sobre Pedro Nuno Santos não está. Falo, por exemplo, de fundos que podem ter sido, alegadamente, podem ter favorecido empresas do pai. Isso aí não se investiga, pronto, ninguém quer saber sobre esse assunto. Agora, sobre esta situação que já estava encerrada há um tempo e agora há acusações anónimas, isto dá bastante jeito a Pedro Nuno Santos, dá bastante jeito, porquê? Porque ele agora, esta informação aparece, Pedro Nuno Santos pega em documentação e diz aqui, está aqui, eu sou um homem sério, não sou como o Luís Montenegro. Quando qualquer pessoa mais atenta sabe perfeitamente que este caso nunca teve nada para se falar. E portanto Pedro Nuno Santos até ganhou aqui um caso que lhe dá bastante jeito deste ponto de vista para dizer, eu sou diferente de Luís Montenegro, eu estou aqui, respondo a perguntas, tenho aqui a documentação. Obviamente que ele responde a perguntas porque aqui não há nada, mas há outros casos que talvez valha a pena investigar, nomeadamente esse alegado desvio para fundos da empresa do pai. Mas enfim, não vou falar sobre esse assunto, isso terá que ter progressos na justiça, por isso é que eu estou a dizer, alegadamente, vamos ver o que é que a justiça investiga, mas isto já está noticiado em alguns jornais e isso sim é que para mim seria interessante de saber e até termos mais detalhes sobre a tão famosa indenização dada de 500 mil euros a uma determinada pessoa na TAP, que foi dada pelo WhatsApp, mas Pedro Nuno Santos depois pediu esclarecimentos sobre a indenização que ele próprio aprovou, que é uma coisa adorável. E portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. No dia de hoje estarei em live stream para o debate entre André Ventura e Mariana Mortágua, estejam presentes. Vou criar o evento de seguida, espero que gostem do debate e também da nossa live stream. Era isto que eu tinha para partilhar. Agradeço-vos imenso por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.